Todo brasileiro traz na alma e no corpo a sombra do indígena ou do negro. Gilberto Freire Casagrande Senzala, pernambucano, recifense, um velho morador do bairro de Apipucos. Conhecia muito bem aqueles velhos casarões. Em 1933, após exaustivas pesquisas em arquivos nacionais e estrangeiros, publica Casagrande Senzala. Livro que revoluciona os estudos sociais no Brasil, tanto pela novidade dos conceitos e métodos utilizados, quanto pela qualidade literária. Gilberto Freire foi buscar nos diários dos senhores de engenho e na vida pessoal de seus próprios antepassados a história do homem brasileiro. As plantações de cana em Pernambuco eram o cenário das relações íntimas e do cruzamento das três raças: índios, africanos e portugueses. Em Casagrande Senzala, o escritor exprime claramente o seu pensamento. Ele diz: o que houve no Brasil foi a degradação das raças atrasadas pelo domínio da adiantada. Os índios foram submetidos ao cativeiro e à prostituição. A relação entre brancos e mulheres de cor foi a de vencedores e vencidos. Casagrande Senzala, para mim, foi uma resposta à seguinte indagação que eu fazia a mim próprio. O que é, afinal, o Brasil? O que é ser brasileiro? E a minha principal fonte de informação fui eu próprio. O que eu era como brasileiro, o que eu reagia a certos estímulos. Havia tempos, Gilberto Freire procurava escrever sobre o ser brasileiro. Pressões políticas e familiares o levaram, entre 1930 e 1932, a viver o que chamou de a aventura do exílio. Partiu para a Bahia e pesquisou as coleções do Museu Afro-Brasileiro Nina Rodrigues e a arte das negras quituteiras na decoração de bolos e tabuleiros. Observou que a culinária baiana era neta da velha cozinha das casas grandes. Depois da Bahia, partiu para a África e Portugal. Iniciou em Lisboa as pesquisas e estudos que sedimentariam o livro Casagrande Senzala. De Portugal foi, como professor visitante, para a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde viajou pelo Sul e pôde constatar a existência, durante a colonização americana, do mesmo tipo de regime patriarcal encontrado no Nordeste brasileiro. Eu venho procurando redescobrir o Brasil. Eu sou um rival de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral realmente, a caminho da Índia, desviou-se dessa rota e
ao que parece já baseado em estudos portugueses, identificou uma terra que veio a ser conhecida como Brasil. Mas esta terra não se autoconheceu imediatamente. Vinham sendo acumulados estudos sobre ela, mas faltava um estudo convergente, que além de ser histórico, geográfico, geológico, fosse uma confluência de todos estes e mais, um estudo social, psicológico, uma interpretação. Durante o período de estudos na Universidade Americana, o escritor elaborou uma linha de pensamento que diferenciava raça e cultura, separava herança cultural de herança étnica. Trabalhou o conceito antropológico de cultura como o conjunto dos costumes, hábitos e crenças do povo brasileiro. O próprio Gilberto Freire diz no prefácio à primeira edição de Casagrande Senzala que Franz Boas foi a figura de mestre de que ele ficou maior impressão, porque foi com Franz Boas que ele aprendeu a distinguir raça e cultura, e nessa distinção ele se baseou para escrever Casagrande Senzala. Franz Boas foi um antropólogo que viveu algum tempo, alguns anos em tribos primitivas e depois passou a interpretá-las. O conceito de antropologia de Gilberto Freire era muito mais amplo. Ele partiu para uma interpretação global do povo brasileiro. E é uma história ao mesmo tempo econômica, religiosa, folclórica, sociológica. Quando em 1532 se organizou econômica e civilmente a sociedade brasileira, já foi depois de um século inteiro de contato dos portugueses com os trópicos, de demonstrada na Índia e na África sua aptidão para a vida tropical. Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e mais tarde de negro na composição. Portugal, um país largamente marítimo, recebia sempre povos de todos os lugares do mundo. Seu porto era rota de comércio e de migrações. O contato com estrangeiros estimulava no povo português tendências cosmopolitas, imperialistas e comerciais. Na Península Ibérica, as raças se misturavam havia milênios. O encontro das culturas árabe e romana impregnava a moral, a arte, a economia e a vida do português. Os árabes, excelentes técnicos navais, e os judeus, financistas e com altos cargos de administração no Conselho Real, emprestavam conhecimento e dinheiro para o empreendimento das navegações e dos descobrimentos. A burguesia comercial ganhava mais poder que a aristocracia territorial portuguesa e buscava no além-mar terras e riquezas nunca exploradas. Além da mobilidade, o português tinha a capacidade de se misturar facilmente com outras raças. Os homens vinham sem família, sozinhos. Chegavam carentes de contato humano e começavam a se reproduzir, primeiro com as índias e depois com as negras escravas. Era preciso povoar o território. No momento em que embarcou na aventura ultramarina, Portugal tinha 3 milhões de habitantes. O Brasil era imenso. Então, como povoar esse território?
como povoar esse imenso território. Durante quase todo o século XVI, a colônia esteve escancarada a estrangeiros, só importando as autoridades coloniais que fossem de fé católica. Temia-se, no adventício acatólico, o inimigo político capaz de quebrar aquela solidariedade que em Portugal se desenvolvera junto com a religião católica. Essa solidariedade manteve-se entre nós esplendidamente através de toda a nossa formação colonial. E foi aqui que chegou um português chamado Duarte Cunha Pereira, né? Olhou essa bela vista, aí deu uma exclamação, né? Ao longo da situação, para se construir uma vila. É por isso que a cidade se ficou de Olinda, que antigamente chamava Marim do Caeté, né? Habitado pelos índios. Em Pernambuco e no recôncavo baiano, a colonização se desenvolvia à sombra das grandes plantações de açúcar e das casas grandes de taipa ou de pedra e cal, longe das cabanas de aventureiros e do extrativismo predatório. A Casa Grande do Engenho, que o colonizador começou ainda no século XVI a levantar no Brasil, grossas paredes de taipa ou de pedra e cal, telhados caídos no máximo de proteção contra o sol forte e as chuvas tropicais, não foi nenhuma reprodução das casas portuguesas, mas expressão nova do imperialismo português. A Casa Grande é brasileirinha da Silva. Num processo de equilíbrio de antagonismos, o branco e o negro se misturavam no interior da Casa Grande e alteravam as relações sociais e culturais, criando um novo modo de vida no século XVI. As relações de poder, a vida doméstica e sexual, os negócios e a religiosidade forjavam no dia a dia a base da sociedade brasileira. A Casa Grande abrigava uma rotina comandada pelo senhor de engenho, cuja estabilidade patriarcal estava apoiada no açúcar e no escravo. O suor do negro ajudava a dar aos alicerces da Casa Grande sua consistência quase de fortaleza. Ela servia de cofre e de cemitério. Sob seu teto viviam os filhos, o capelão e as mulheres que fundamentariam a colonização portuguesa no Brasil. Embora diretamente associada ao engenho de cana e ao patriarcalismo nortista, a Casa Grande não era exclusiva dos senhores de engenho. Podia ser encontrada na paisagem do sul do país, nas plantações de café, como uma característica da cultura escravocrata e latifundiária do Brasil. Bora, menina! O clima tropical e as formas agressivas de vida vegetal e animal impossibilitavam a implantação de uma cultura agrícola nos moldes do costume europeu. O português teve então de mudar seus hábitos alimentares. A mandioca substituía o trigo, no lugar das verduras, o milho. E as frutas davam um colorido novo à mesa do colonizador. Mas sua dieta ficava empobrecida devido à ausência de leite, ovos e carne, que só apareciam à mesa em datas especiais, festas e comemorações. A terra foi usada para o cultivo da cana em detrimento da pecuária e da cultura de alimentos, o que provocou a apatia, a falta de robustez
e a incapacidade para o trabalho, males geralmente atribuídos à mestiçagem. Os portugueses não traziam para o Brasil nem separatismos políticos, nem divergências religiosas e não se preocupavam com a pureza da raça. Assim o país se formava. E a unidade dessa grande extensão territorial, com profundas diferenças regionais, garantida muitas vezes com o uso da força, aconteceu devido à uniformidade da língua e da religião. A Igreja desenvolvia planos ambiciosos de evangelização da América Latina, toda ocupada por países de tradição católica. Nessa quase cruzada no Novo Mundo, os padres jesuítas desempenhavam um papel importante na tentativa de implantar uma sociedade estruturada com base na fé católica. Para catequizar os índios, os jesuítas decidiam vesti-los e tirá-los de seu hábitat. Já o senhor de engenho tentava escravizá-los. Nos dois casos. O resultado era o extermínio e a fuga dos primitivos habitantes da terra para o interior. Os portugueses, além de menos ardentes na ortodoxia que os espanhóis, e menos estritos que os ingleses nos preconceitos de cor e de moral cristã, vieram defrontar-se na América com uma cultura verde incipiente, sem o desenvolvimento nem a resistência das grandes semi-civilizações americanas, como os incas e os astecas. O ambiente em que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual. O europeu saltava em terra, escorregando em Índia nua. Os próprios padres da Companhia de Jesus precisavam descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne. A sociedade brasileira, entre todas da América, era a que se formava com maior troca de valores culturais. Havia um aproveitamento de experiências dos indígenas pelos colonizadores. Mesmo quando inimigo, o índio não provocava no branco uma reação que levasse a uma política deliberada de extermínio, como a que ocorria no México e Peru. A reação dos índios ao domínio do colonizador era quase contemplativa. O português usava o homem para o trabalho e a guerra, principalmente na conquista de novos territórios. E a mulher para a geração e formação da família. Esse contato provocava o desequilíbrio das relações do índio com o seu meio ambiente. Meu nome é Mariri. Eu sou um índio, é de fala em Pataxó. Eu aprendi com meus pais a enfeitar muitas coisas, o cocares, lex, maracá, conjunto pisai, lança, arapeti. A gente só vive só disso aqui. A gente planta mandioca para fazer cuyuna, feijão, arroz. A não ser que no inverno também a gente tem que pegar o mucussui. É o peixe que é mucussui. Aí dentro tem caramujo. A grande presença índia no Brasil não foi a do macho,
foi a da fêmea. Esta foi uma presença decisiva. A mulher índia. A mulher índia tomou-se de amores pelo português, talvez até por motivos fisiológicos. Eu digo motivos fisiológicos porque, segundo pude apurar, quando escrevi Casa Grande Senzala, as sociedades ameríndias, ou índias, a brasileira inclusive, eram sociedades que precisavam de festivais para provocar nos homens, nos machos, desejos sexuais. O que é a acentuar é o grande papel da Índia na formação brasileira, da Índia fêmea. Essa Índia fêmea, não só através do já mencionado relacionamento sexual, mas através de um papel social que ela começou a desempenhar magnificamente, tornou-se uma figura capital da formação brasileira. Essa é a papaconha, tá vendo? Pra pessoa que tiver escorrimento, que tiver com muito catarro no pulmão, tá vendo? Ela aqui, ela puxa tudinho. Uma colherzinha de chá 3 vezes ao dia. Ela aqui vai cozinhar, né? Vou botar ela no fogo pra cozinhar. Da Cunhã é que nos veio o melhor da cultura indígena. O asseio pessoal, a higiene do corpo, o milho, o caju, o mingau. O brasileiro de hoje, amante do banho e sempre de pente no bolso, o cabelo brilhante de loção ou de óleo de coco, reflete a influência de tão remotas avós. Ela nos deu ainda a rede em que se embalaria o sono ou a volúpia do brasileiro. A união do português com a Índia havia gerado os mamelucos, que atuavam como bandeirantes, e junto com os índios, formavam a muralha movediça da fronteira colonial. O mameluco e o índio, que excediam o português em mobilidade, atrevimento e ardor guerreiro, que defendiam o patrimônio do senhor de engenho contra o ataque de piratas estrangeiros, nunca firmaram as mãos na enxada. Os pés de nômades não se fixavam na plantação da cana-de-açúcar. Essa arte vem a antecedência dos índios, né? Aí a gente somos seguidores já dos índios. A gente ficou fazendo as panelas de barro. Eu aprendi com meu pai. Meu pai já trabalhava, aí eu fiquei trabalhando, aprendi com ele, fiquei trabalhando. Aí agora meus filhos também, todos trabalham na mesma arte. Dos costumes dos primitivos habitantes da Terra eram as relações sexuais e de família, a magia e a mítica que marcavam a vida do colonizador. A poligamia e a sexualidade da Índia iam ao encontro da voracidade do português, ainda que a vida sexual dos indígenas não se processasse tão à solta quanto relatado pelos viajantes que aqui estiveram. Para as tribos mais primitivas, a união do macho com a fêmea tinha época. O costume de oferecer mulheres aos hóspedes era prática de hospitalidade,
quase um ritual. A mulher nativa resgatava o sonho da ninfa, que se banhava no rio e penteava os longos cabelos negros. Uma imagem deixada pela invasão moura na Península Ibérica e adormecida no inconsciente do português. Figura vaga, falta-lhe o contorno ou a cor que a individualize entre os imperialistas modernos. Assemelha-se nuns a do inglês, noutros a do espanhol. Um espanhol sem a flama guerreira nem a ortodoxia dramática do conquistador do México e do Peru. Um inglês sem as duras linhas puritanas, o tipo do contemporizador. Nem ideais absolutos, nem preconceitos inflexíveis. Um rio que vai correndo muito calmo e de repente se precipita em quedas de água. Os portugueses davam uma contribuição criativa ao novo mundo através da produção de açúcar e implantavam um sistema econômico que aprenderam com os mouros durante a ocupação da Península Ibérica. Os mouros, de grandes tradições agrícolas, introduziram a laranjeira, o limoeiro e a tangerina e implantaram a tecnologia do fabrico do açúcar em Portugal. O engenho mouro é avô do engenho pernambucano. Essa contribuição criativa é que diferenciava o português do holandês e do francês, que para cá traziam apenas aperfeiçoamentos tecnocráticos. O choque das duas culturas, a europeia e a ameríndia, no Brasil colônia, se dava mais lentamente, não por meio da guerra, mas nas relações entre homem e mulher, mestre e discípulo. A igreja ganhava no Brasil capelas simples dentro do complexo arquitetônico da Casa Grande. Lá morava o capelão e dela tirava seu sustento. E essa mesma igreja, através dos jesuítas, partia maciça e indiscriminadamente para a catequização dos índios. O animalismo e a magia impregnavam a vida dos índios. Desde o berço, quando a mãe entoava cantigas em niná, e já meninos, nas brincadeiras de imitar animais. Entre os jogos infantis dos curumins, o jogo de cabeçada com a bola de borracha ficava como contribuição da cultura indígena. Apesar de crescerem livres de castigos corporais e de disciplina paterna, os meninos estavam sempre em contato com rituais da vida primitiva. Na puberdade, eram levados para o baíto, a casa secreta dos homens, onde passavam por provas de iniciação à fase adulta. Para os padres da Companhia de Jesus, os índios acreditavam em tudo e aprendiam e desaprendiam os ensinamentos rapidamente. Havia uma enorme quantidade de aldeias espalhadas pela floresta que falavam diferentes línguas. Era preciso unificar as tribos para poder pregar a doutrina católica. O menino indígena servia de intérprete aos jesuítas, que aprendiam com ele as primeiras palavras em tupi. Os padres puderam então escrever uma gramática unificando a língua dos Brasis.
estava criado o Tupi-Guarani. Guiana. Tanto a igreja quanto o senhor de engenho fracassavam nos esforços de enquadrar o índio no sistema de colonização que iria criar a economia brasileira. Fora de seu habitat natural, o índio não se adaptava como escravo. Morria de infecções, fome e tristeza. Para suprir a deficiência da mão de obra escrava, os senhores de engenho de Pernambuco e do recôncavo baiano começavam a importar negros caçados na África. Agora, as escravas negras substituíam as cunhãs tanto na cozinha como na cama do senhor. E a presença do negro na agricultura elevava a produção de açúcar e o preço do produto no mercado internacional. O Brasil, esquecido por quase 200 anos, despertava finalmente o interesse do Reino de Portugal. Entre os africanos que vinham para o Brasil, eram os negros maometanos de cultura superior, não só a dos índios, como também a da maioria de colonos brancos. Colono que aqui chegava e vivia quase sem nenhuma instrução. Para escrever uma carta, necessitava da ajuda do padre-mestre. O movimento Malê da Bahia, em 1835, foi considerado um desabafo da cultura adiantada que era oprimida por outra menos nobre. Contava-se que os revoltosos sabiam ler e escrever em alfabeto desconhecido. Eram negros que liam e escreviam em árabe. Pode-se juntar à superioridade técnica e de cultura dos negros sua predisposição como que biológica e psíquica para a vida nos trópicos, sua maior fertilidade nas regiões quentes, seu gosto pelo sol, sua energia sempre fresca e nova quando em contato com a floresta tropical. O Brasil importava da África não somente o animal de tração que fecundou os canaviais, mas também técnicos para as minas, donas de casa para os colonos, criadores de gado e comerciantes de panos e sabão. Os negros eram um elemento ativo, criador e, pode-se dizer, nobre na colonização do Brasil, degradados apenas pela condição de escravos. O negro escravo e a cana-de-açúcar fundamentavam a colonização aristocrática e a estrutura básica do mundo dos coronéis se repetiria nos ciclos do ouro e do café em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com o mesmo fundamento, a ocupação da terra.
sociedade escravocrata e latifundiária que se formava, os valores culturais e sociais se misturavam à revelia de brancos e negros. Sua convivência diária favorecia o intercâmbio de culturas e gerava sadismos e vícios que influenciavam a formação do caráter do brasileiro. A escravatura degradava senhores e escravos. Na verdade, senhores, se a moralidade e a justiça de qualquer povo se fundam, parte nas suas instituições religiosas e políticas e parte na filosofia, por assim dizer, doméstica de cada família, que quadro pode apresentar o Brasil quando consideramos debaixo desses dois pontos de vista? O senhor de engenho, um homem extremamente rico e poderoso, passava a maior parte do tempo deitado na rede, cochilando e copulando. Quando saía a passeio ou em viagem, o negro era seus pés e mãos. O senhor não precisava levantar-se da rede para dar ordens aos negros. Bastava gritar. Os negros veteranos, os ladinos, iniciavam os recém-chegados na moral e nos costumes dos brancos. Ensinavam a língua e orientavam nos cultos religiosos sincretizados. Eram ainda os ladinos que ensinavam aos boçais a técnica e a rotina na plantação da cana e no fabrico do açúcar. A escravidão desenraizava o negro de seu meio social e desfazia seus laços familiares. Além dos trabalhos forçados, ele era usado como reprodutor de escravos. Humano do senhor de engenho. As crias nascidas eram logo batizadas e ainda assim consideradas gente sem alma. A igreja, esteio dos poderosos, agia da mesma forma no tratamento dado ao negro. A mulher escrava fazia ponte entre a senzala e o interior da casa grande e representava o ventre gerador. As negras mais bonitas eram escolhidas pelo senhor para serem concubinas e domésticas. Objeto dos desejos sádicos dos homens, do senhor de engenho ao menino adolescente, a negra sofria, por parte da mulher branca, os castigos mais variados. Se a beleza dos seus dentes incomodava a desdentada sinhá, esta mandava arrancá-los. A escrava adoçava a boca do senhor e recebia chicotadas a mando da senhora, mas cumpria as tarefas que normalmente estariam destinadas à mãe de família. As damas da sociedade se casavam entre os 12 e os 15 anos com homens muito mais velhos. O conhecimento que tinham da vida de casada, os acontecimentos de fora do engenho e outras histórias nem sempre românticas, elas ouviam da boca das mucamas. As sinhazinhas sentadas à mourisca, tecendo renda ou deitadas na rede, e a escrava a lhes catar piolho ou fazendo cafuné. Cedo se casavam e cedo morriam por causa de sucessivos partos ou se tornavam matronas aos 18 anos. O ócio e a vida reclusa faziam das sinhás mulheres amarguradas. Ignorantes, era raro encontrar-se uma que soubesse ler e escrever. A presença da negra na vida do menino vinha desde o berço, quando ela o amamentava e acalentava o seu sono. A ama de leite ensinava as primeiras palavras num português errado. O primeiro, Pai Nosso. O primeiro, ó gente. E amaciava com a própria boca a comida do menino de engenho. Os sofrimentos da primeira infância, castigos por mijar na cama e purgante uma vez por mês, os meninos descontariam, tornando-se pequenos diabos.
O moleque, o pequeno escravo, companheiro do sinhozinho em brincadeiras e aventuras, servia também de saco de pancadas. Tornava-se objeto do prazer mórbido de tratar mal os inferiores e os animais. Prazer de todo menino brasileiro, filho do sistema escravocrata. Criança mimada e educada para ser o herdeiro todo-poderoso, o menino, desde o início da adolescência, era entregue aos cuidados eróticos da fulô. Costuma dizer-se que a civilização e a cifilização andam juntas. O Brasil, entretanto, parece ter se civilizado antes de se haver civilizado. A contaminação da sífilis em massa ocorreria nas senzalas, mas não que o negro já viesse contaminado. Foram os senhores das casas grandes que contaminaram as negras das senzalas. Por muito tempo dominou no Brasil a crença de que para um sifilítico não há melhor depurativo que uma negrinha virgem. Os senhores de engenho casavam-se sucessivas vezes, sempre preferindo as jovens sobrinhas. Exagerava-se então o sentimento da propriedade privada. As heranças eram disputadas por filhos legítimos e parentes próximos. Aos filhos bastardos, gerados na casa grande e paridos na senzala, restava a tolerância do senhor, que ao morrer os libertava. Nomes e sobrenomes se confundiam. Os escravos mais próximos, que ganhavam a simpatia do senhor, conseguiam adotar o sobrenome dos brancos. Na tentativa de ascensão social, os negros imitavam dos senhores as formas exteriores de superioridade. Mas muitos nomes ilustres de senhores brancos vinham dos apelidos indígenas e africanos das propriedades rurais. A terra recriava os nomes dos proprietários à sua imagem e semelhança. A música, o canto e a dança dos escravos tornavam a casa grande mais alegre. A risada do negro quebrava a melancolia e o silêncio infinito do senhor de engenho. As mães negras e mucamas, aliadas aos meninos, às moças das casas grandes e aos moleques, corrompiam o português arcaico ensinado pelos jesuítas aos filhos do senhor. A nova fala brasileira não se conservava fechada nas salas de aula das casas grandes, nem se entregava de todo à maior espontaneidade de expressão da senzala. Mas o modo carinhoso do brasileiro colocar os pronomes, me diga, me espere, vem do africano. Também do seu modo de falar ficaram as formas diminutivas, benzinho, nezinho, inhozinho. Era um novo jeito de falar, um novo jeito de andar, um novo jeito de comer. A
culinária da senzala aproveitava as sobras de carnes da Casa Grande, usava o aipim indígena e as verduras, misturava os temperos africanos, principalmente o dendê e a pimenta malagueta, e inovava o cardápio. Surgiam a feijoada, a farofa, o quibebe, o vatapá. Alimentos que combinavam com a dureza do trabalho no cativeiro. As crenças e magias trazidas pelos portugueses eram transformadas em feitiçaria nas mãos dos africanos. Aos negros feiticeiros recorriam senhores brancos idosos à procura de afrodisíacos. As jovens sinhás que não conseguiam engravidar e as belas mucamas que aprendiam a receita do café mandingueiro, um filtro amoroso feito com café bem forte, muito açúcar e sangue de mulata. Na religião conviviam a cultura do Senhor e a do negro. O catolicismo praticado aqui era uma religião doce, doméstica, de intimidade com os santos. Os padres se vangloriavam de conceder aos negros certas vantagens, como o direito de manifestar suas tradições nas festas do terreiro. Nasciam então as religiões afro-brasileiras. São Jorge é o orixá Ogum e Nossa Senhora é Iemanjá. Como tá a de ler. O terreiro já está em 110 anos. Minha avó, ela era descendente de escravos, né? Então, tinha uma aldeia que se chama Catongo, que eu não sei bem aonde que fica, né? Porque eu nem existia na época, né? Mas ela, então nessa aldeia, ela também cultivava os orixás, né? E quando chegavam assim os escravos chicoteados de outros lugares, né? De fazendas, engenhos, essas coisas assim, aí ela curava, né? Com aqueles remédios das folhas, né? E curava esses escravos. E eles ficavam gratos à minha bisavó e acabavam ficando ali com ela, né? Quer dizer, ela era uma espécie assim de uma protetora desses escravos, né? Não foi só de alegria a vida dos negros escravos, dos ioiôs e das iaiás brancas. Houve os que se suicidaram comendo terra, enforcando-se. O banzo, a saudade da África. Houve os que de tão banzeiros ficaram lesos, idiotas. Não morreram, mas ficaram penando. Os negros, muitos agora, libertados pela alforria, pela revolta ou pelas fugas, unidos nos quilombos, lutavam pelo fim da escravidão.
Aliavam-se aos ideais libertários os filhos de poderosos senhores de engenho, que se tornavam abolicionistas por motivos econômicos, humanitários ou simplesmente pelo apego que tinham às suas mães de leite. Os brancos diziam que em nenhum país do mundo essa nefanda instituição foi tão doce como no Brasil. Agora, não me passa pela cabeça, não deve passar pela cabeça de ninguém, que essa nefanda instituição, como os próprios brancos chamavam a escravidão, que ela pudesse ser doce em algum lugar. Ela só poderia ser doce da perspectiva de quem estivesse na Casa Grande, não na perspectiva de quem estivesse na senzala. Eu comprei carne de porco aqui por R$4. Eu queria ganhar uma sacolinha pra você. Quanto está o pacote de porco? Em 1984, numa de suas últimas entrevistas, o escritor Gilberto Freire resumiu seu pensamento sobre a situação presente do negro, lembrando o abolicionista pernambucano Joaquim Nabuco. O problema é que a abolição da escravatura, embora tenha sido fato notável na história da formação brasileira, foi muito incompleta. Com a abolição, os problemas do negro estariam apenas começando. Era preciso preparar o negro para ser cidadão. Mas quem se interessou por isso? Ninguém se interessou. O negro livre deixou as fazendas, os engenhos e foi inchar as periferias das cidades. Abandonado, constituiu-se num sub-brasileiro. Todo mundo só quer ser ele, só quer ser si, só quer trabalhar para si. Não quer se encontrar com os pretos, só quer se ligar aos brancos. Mas isso naquela época, a princesa Isabel libertou. Acabou-se a escravidão, acabou-se, né? Esse negócio de não querer se encontrar com o negro. Porque triste dos brancos se não fosse o sangue dos negros.